E Paulo, ele chega para você e te dá um abrir de olhos. Ué, mas espera lá, você não aceitou o evangelho? Você não vive para Cristo? Você não é uma nova criatura? Então por que você está fazendo esse tipo de coisa? Por que você está seguindo isso? Né? E no versículo 8, isso é muito interessante. Tenha cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor. Argumento sem valor, mas muito bem falado. Ele é um argumento sem valor, mas dependendo do jeito que fala, da entonação, dependendo da, sabe? Pega textos isolados e faz você mexe com o emocional. Mexe com o emocional. Mexe com o emocional. Quando o Gil estava falando aqui do culto, liturgia do culto, as pessoas são ensinadas a isto. São doutrinadas a isto. As pessoas são doutrinadas a levar na hora, principalmente na hora da oferta. Sim. Na hora da oferta ali leva-se muito tempo falando do Isaac entregar e fazendo você entregar a sua oferta. É sempre entregar a oferta, é a campanha daqui, a campanha dali. Jesus fez tudo por nós. Jesus já fez o sacrifício. Por isso que Paulo está alertando que vocês não tornem escravo por meio de argumentos sem valor. Porque Cristo já fez isso. No tema está lá, não misture. Não conseguiam evoluir em direção a Cristo, porque se fez na cruz, deixando para trás a história de entender o mistério de Deus. Por quê? Porque eu só estou se levando para a emoção. Estou se levando para a emoção. Por quê? Porque quando fala com eloquência, né? Não estou falando mal aqui dos coaches, atenção. Não estamos aqui a falar de ministério de ninguém, irmão. Nós estamos a falar de igreja nenhuma. Estamos falando aqui de Bíblia. Nós sempre chamamos a atenção que nós não falamos de dogma de igreja, não falamos aqui de placa de igreja e não criticamos igreja nenhuma. Mas aqui nós estamos falando de Bíblia para que você possa abrir os seus olhos, para que você possa entender realmente o que Paulo estava ensinando e o que acontece hoje em dia. Exatamente. Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. A graça e paz na sua vida. Seja bem-vindo à Casa da Oração Milk para mais um vídeo Alimento Sólido para os Adultos. Eu convido você a mergulhar conosco, submergir nesse estudo. Que esse estudo, que você não viu o último vídeo anterior, nós aprofundamos em Hebreus capítulo 5, né? Hebreus capítulo 5, verso 11, e vamos dar continuidade a esse estudo. Então, eu convido você, mais uma vez, você que tem nossa apostila, vai na nossa bio, tá lá o Zap, faz o pedido, nós enviamos gratuitamente para você acompanhar esse estudo. Então, vem conosco, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, muito feliz por estarmos dando continuidade nesse estudo e vamos aprofundar num assunto muito denso. É realmente necessário que você consiga fazer uso das suas traduções preferidas, que você consiga ter uma atenção muito focada nesse assunto. O livro de Hebreus, ele é um livro muito esclarecedor, mas ele também é um livro que tem certa dificuldade de compreensão. Ele é um livro que tem certa linguagem, né, que nós não estamos tão habituados assim, e eu acho que seria de grande valia que nós pudéssemos dominar esse livro, que nós pudéssemos realmente aprender e entender, internalizar todas essas informações que o escritor aos Hebreus queria falar conosco. Na última aula nós falamos a respeito dessa ligação direta que o autor aos Hebreus queria fazer com o seu público, chamando a atenção do seu próprio povo, falando a respeito de todas as palavras, as profecias e todos os assuntos que estavam
sendo apresentados para eles, de forma que já era para eles estarem muito mais aprofundados, já era para eles estarem muito mais disciplinados sobre esse assunto. E mesmo assim nós vemos que o escritor aos Hebreus ele precisa voltar novamente e ensinar para eles o que é chamado aqui de o leite para as crianças, né? Eles não têm força para poder aceitar, para poder receber esse alimento forte, porque, como palavras do próprio escritor aos Hebreus, ele diz, vocês não estão preparados para o alimento forte, o alimento maciço que é para os aduros. Então, é preciso que você volte, retroceda, né, servindo o leitinho das crianças e fale novamente sobre assuntos básicos da fé, ou seja, assuntos, né, como ele mesmo fala, que são assuntos primordiais ainda, são assuntos... Rudimentos de fé. Os rudimentos, a palavra me fugiu a cabeça. E nós vamos aqui também percorrer alguns versículos a respeito das cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos outros membros de outras congregações, né, aos Colossenses, aos Coríntios, aos Romanos. Então é muito interessante que você mantenha-se focado nesse assunto, que você realmente desprenda um pouco de tempo e dedicação com bíblias, com comentários e com dicionários também, seria muito interessante. Por isso que é de grande importância aprender a palavra do Senhor, porque o apóstolo Paulo estava aqui achar e dizer e afirmar que eles não tinham maturidade, eles já deviam estar ativos, conhecedores da palavra, ensinando outras pessoas, mas estão ali parados, não desenvolvem. Então o apóstolo Paulo coloca em Hebreus que eles precisam ser como umas crianças tomando leitinho. Não pode levar com um assunto mais sério, uma maturidade, porque os rudimentos da fé não entraram. E hoje acontece isto. Hoje acontece isto no meio da igreja. Nós ouvimos, vamos aos cultos, ouvimos só aqueles versículos, né? Versículos-chave, a pessoa prega. Textos isolados, na maioria das vezes. A pessoa faz a sua ministração e vamos para casa e não estudamos, não aprofundamos nos ensinamentos bíblicos. E através de Paulo nos começa a ensinar em Hebreus, por isso que é a importância você pausar o vídeo, vai na sua versão favorita, entenda, para o vídeo, pausa, vê o versículo que foi citado aqui, para que você faça uma reflexão em cima desse versículo, com o nosso acompanhamento que nós estamos aqui a falar, né? E você vai pausar o seu vídeo e vai começando a entender do que Paulo estava falando aos Hebreus, né? A igreja em Cristo Jesus, porque eles estavam sem maturidade. Sim. É como uma criança. Exatamente. E muitos de nós, hoje em dia, estamos como jovens na fé. Caminhamos anos e anos a fios na igreja, temos 10, 15, 20, 30 anos, mas não sabe o que é uma justificação, o que é o rudimento de fé, não sabe por que Jesus veio na sua realidade, só pensa, Jesus veio, pronto, Jesus veio pagar o preço, pronto, pagou o meu pecado, mas fica só nisto. É verdade. Vamos então seguir aqui para o ponto número 2. E está dizendo lá, o escritor estava advertindo aos hebreus, pois eles estavam deixando de lado o conhecimento. Eles não estavam buscando sabedoria, estavam agindo com infantilidade. Ele não conseguia avançar no ensinamento, pois eles não estavam acompanhando. Infelizmente, é o tipo de problema que nós temos hoje, né? Por exemplo, você quer fazer uma exposição de um texto e você abre um capítulo, você abre um certo assunto, né? E você começa a falar sobre aquele assunto e tem alguns versículos de ligação de outros autores e você quer utilizar. E tem gente que está ali presente, está olhando para você, ele até dá uma aleluia, mas ele não consegue acompanhar o que você está falando. Ele não consegue acompanhar a ideia.
Porque, infelizmente, nós temos, né, eu acho que isso se deve um pouco por causa do movimento dos evangelicais que aconteceu, né, eu acho que foi no século XIX, século XX, movimento dos evangelicais e aquelas pregações explosivas, aquela coisa, os chamados avivamentos, né, naquela época, em que as pessoas entravam num êxtase assim, pentecostal muito grande e certas pregações mais emotivas do que técnicas, né? mais vamos dizer assim, alegradoras do que realmente explicativas, e a gente meio que se enviesou nesse caminho. E isso não é da agora. Você vê pelo próprio livro de Hebreus, quando ele fala que vocês já deveriam ser mestres no assunto, mas é necessário que outra vez alguém retroceda e explique para vocês as coisas. O próprio Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 12, ele vai dizer isso. No 11 está dizendo lá: temos muito o que dizer a respeito deste assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil de explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda necessitam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês precisam de leite. E você tem realmente essa dificuldade na igreja, porque o culto, geralmente, de campanha, ou um culto geralmente chamado avivalista, o culto público, né? Cada igreja dá um nome referente ao tipo de costume que a igreja tem, e o culto de domingo, esses ficaram mais voltados para aquela explosão, aquela coisa alegradora e aquela coisa mais voltada para o mover espiritual, né? Nós costumamos chamar isso de mover espiritual. E um culto mais técnico, um culto mais reflexivo, um culto mais responsivo, ficou para o culto de geralmente terça-feira, que é o culto de ensino bíblico. Só que o irmãozinho que vai no culto de campanha ou culto de domingo, ele não aparece no culto de ensinamento. Então ele tem meio que uma dificuldade. Para ele, quando não tem aquele tipo de ação, aquele tipo de alegria, aquela explosão, não necessariamente teve Quando você faz um estudo, né, do Antigo Testamento junto com os judeus, eles ensinam uma coisa que é muito interessante. Eles falam que existem 3 tipos de coroa, né, no judaísmo. Tem a coroa do sacerdócio, que eles chamam de Keuná. Tem a coroa do reinado, né, o Malhut, ou Meler. E tem a coroa da Torá. Então, para eles, a tribo de Judá, ela é conhecida como a tribo do reinado. Ela é conhecida como a tribo de onde vai sair a linhagem de Davi, de onde vai sair todos os reis que nós conhecemos, né? E de onde o Messias, que eles ainda aguardam, vai aparecer, né? Então, quando você fala assim, não, mas espera lá, a coroa do sacerdócio, ou seja, a linhagem do sacerdócio, é levítica. Então, tecnicamente, Jesus não poderia fazer isso. Mas você lê o capítulo 5 de Hebreus e ele fala que Jesus é o sumo sacerdote, mas ele é de Judá. Por quê? Porque ele não segue uma linhagem levítica. Ele não segue uma linhagem, né, do que nós chamamos sacerdotal, que é da Keuná, do Corém, das tribos, né? Das divisões de tribo. Ele serve, Jesus ele vem nomeado, refletindo o chamado de Melquisedeque, né? Da ordem, da linhagem de Melquisedeque. Então, esses tipos de detalhes técnicos, essas coisas que eles estavam falando, eles não estavam conseguindo acompanhar isso. São pequenas minúcias, né, que eles não estavam conseguindo acompanhar. E hoje nós temos essa dificuldade na igreja, quando você fala a respeito de certas palavras, e você traz detalhes, e você traz, né, uma expansão de versículos, e você consegue fazer toda uma explicação voltada para a exegese bíblica, para que a pessoa tenha completo argumento, completa certeza da sua fé. Só que a pessoa está acostumada com aquele tipo de culto, aquele tipo de movimentação. É emoção. Aquela coisa, né? O arrepio, a língua estranha, né? E aquela coisa toda.
Então, quando nós falamos a respeito do alimento sólido para os adultos, a gente não está dizendo aqui que num culto você não pode se emocionar, que você não pode falar nas suas línguas estranhas. Ser espiritual, vamos colocar assim, né? Um culto um pouco mais barulhento, que você bata palmas. Se isso é algo que te alegra, se você crê que você serve a Deus dessa forma, vai fundo, irmão. Chega mesmo junto e faz isso. Mas não perca a sua cabeça. Não perca o seu culto racional. O culto racional. Qual que é a lógica do seu culto, né? Eu estou estudando agora para poder fazer a pregação da minha próxima oportunidade e eu quero falar um pouco disso. Sobre a lógica do culto, a lógica da fé, né? Porque às vezes a gente olha assim e fala: poxa, eu quero ir para a igreja para poder ser abençoado. Uai, mas tecnicamente você foi abençoado quando você aceitou o evangelho. Que nem o crente fala: quando eu aceitei Jesus, você foi libertado, né? Você foi liberto. A sorte de bênção já está sobre a sua vida, né? Ah, não, eu vou para a igreja porque eu preciso de uma bênção. Eu vou para a igreja porque eu preciso da unção. Eu preciso. Então, quando a gente entende que culto é local de serviço, culto é uma reunião para adoração, você não vem aqui para receber um culto ou para participar de um culto, você vem aqui para oferecer um culto. Esse tipo de minúcia, esse tipo de detalhe, acaba ficando um pouco fora do entendimento geral da igreja, entende? Porque a gente se acostumou a chegar na igreja, ter a oração, o texto áureo, aí ter outra oração, aí canta o grupo das irmãs, canta o grupo dos jovens, canta o grupo das crianças, aí depois a oportunidade, depois um testemunho, depois isso, passa mais alguns minutos. Tem um culto, um momento musical, emocional para poder chamar as ofertas. Isso aí a gente sabe disso porque a gente já foi da Assembleia, a gente conhece como é que funciona a liturgia do culto, né? E depois tem a palavra. Mas geralmente quem estava no lado emocional, cantando, batendo palmas, se emocionando, chorando, quando chega o momento da palavra, ele vai beber água e às vezes não volta. Então como é que você quer ter uma profundidade do texto, né? Como é que você quer ter uma noção a respeito das coisas para você entender? Por exemplo, um versículo que a gente vai ler aqui agora. No ponto 3, o ponto 3 diz assim: eles estavam misturando lei com graça. Eles estavam misturando tradições e filosofias com o novo pacto. Não conseguiam evoluir em direção ao que Cristo fez na cruz. Deixar para trás a sua história e entender os mistérios de Deus. Colossenses, no seu capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 20, é logicamente que eu sinceramente acredito que você está lendo todo o capítulo 2. Nós estamos pegando esse texto aqui, alguns pontos, né, para poder trazer o enfoque. Mas eu preciso que você leia todo o capítulo e você consiga obter dele um pouco mais de contexto, né? Então, versículo 8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Estas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Versículo 20. Vocês morreram com Cristo, e por isso estão livres dos espíritos maus que dominavam ou que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem desse mundo? Não obedeçam mais regras como essas. Entende a preocupação do apóstolo Paulo aos Colossenses? A gente sabe que Colossos estava debaixo de uma luta incessante, uma coisa muito terrível, que de um lado tinha uma massa muito forte concentrada no judaísmo, nas práticas da Torá, nas práticas da lei. Do outro lado tinha um grande movimento que depois do segundo século, terceiro século, daria início ao que nós conhecemos hoje como gnosticismo. Mas já existia ali uma religião de mistérios, né, como eles chamavam. Já existia ali a doutrinação para cultuar anjos, a doutrinação para cultuar estrelas, já existia ali a diferenciação entre dia santo. O que é um dia santo? Hoje não é bom, hoje não é propício. Sabe, vamos fazer um culto? Ah, que dia? Dia tal. Por quê? Dia tal, a estrela tal vai estar alinhada com o planeta tal e vai abrir o mapa, né? Aqueles assuntos, certo?
E Paulo, ele chega para você e te dá um abrir de olhos. Ué, mas espera lá, você não aceitou o evangelho? Você não vive para Cristo? Você não é uma nova criatura? Então por que você está fazendo esse tipo de coisa? Por que você está seguindo isso? Né? E no versículo 8, isso é muito interessante. Tenha cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor. Argumento sem valor, mas muito bem falado. Ele é um argumento sem valor, mas dependendo do jeito que fala, da entonação, dependendo da... sabe? Pega textos isolados e faz... Você mexe com o emocional. Mexe com o emocional. Mexe com o emocional. Quando o Gil estava falando aqui do culto, liturgia do culto, as pessoas são ensinadas a isto. São doutrinadas a isto. As pessoas são doutrinadas a levar na hora, principalmente na hora da oferta. Sim. Na hora da oferta ali leva-se muito tempo falando do Isaac entregar e fazendo você entregar a sua oferta. Sempre entregar a oferta, a campanha daqui, a campanha dali. Jesus fez tudo por nós. Jesus já fez o sacrifício. Por isso que Paulo está alertando que vocês não tornem escravos por meio de argumentos sem valor. Porque Cristo já fez isso. No tema está lá, não misture. Não conseguiam evoluir em direção a Cristo, porque se fez na cruz, deixando para trás a história de entender o mistério de Deus. Por quê? Porque só estou se levando para a emoção. Estou se levando para a emoção. Por quê? Porque quando fala com eloquência, né? Não estou falando mal aqui dos coaches, atenção. Não estamos aqui a falar de ministério de ninguém, irmão. Nós estamos a falar de igreja nenhuma. Estamos falando aqui de Bíblia. Nós sempre chamamos a atenção que nós não falamos de dogma de igreja, não falamos aqui de placa de igreja e não criticamos igreja nenhuma. Mas aqui nós estamos falando de Bíblia para que você possa abrir os seus olhos, para que você possa entender realmente que Paulo estava ensinando o que acontece hoje em dia. Exatamente. Quer um exemplo muito massivo disso? Um exemplo muito simples, muito simples. Eu estava no TikTok um dia desse procurando aí alguma coisa bacana para poder compartilhar e eu vi um podcast, um pastor, pelo menos estava escrito lá, pastor, que ele ensina horóscopo na igreja dele. Ele ensina horóscopo e ele prega baseado no horóscopo. O horóscopo, ele, diferente da astronomia, né, do estudo dos astros, da movimentação, da orientação das estrelas, muitos navios antigamente eram direcionados, não existia, nem todo mundo tinha bússola, né? Mas a astrologia, ela realmente ensina que o astro, a estrela, o planeta, o dia que você nasceu influencia nisso. E aquele homem falando aquela coisa daquele jeito, e em nome de Jesus, e o irmão isso e tal, e o mapa astral e não sei o quê. E você fala, meu Deus, porque se você parar para perceber, eu nasci no dia tal. E quem nasce nessa janela de tempo, entre o dia tal do mês tal até o dia tal do mês tal, ele tem esse signo. Esse signo representa água. E a água representa emoção. Aquilo vai encaixando na tua cabeça, meu filho, que quando você prestar atenção, você está dando glória a Deus, cara. E é algo completamente oculto, é uma força oculta, não tem nada a ver. Ah, mas você já percebeu que todo, sei lá, signo tal, não sei, então vou falar besteira aqui. Todo Sagitário, ele é emotivo? Eu não sei se é ou não, eu tô chutando aqui, mas só para você entender. Aí você vai pensar, eu conheço um que é assim, eu conheço outro que é assim. E parece bater certo, né? Isso é verdade. Entende o que eu tô querendo dizer para você? E a Bíblia, ela tá dizendo para você, cuidado para que ninguém torne vocês escravos por argumentos sem valor. O que é um argumento sem valor? É uma falácia, é um erro, é algo completamente descartável na sua vida, que não tem valor nenhum, mas o jeito que se fala, o momento que se fala, você acaba acreditando naquela coisa. Porque a pessoa tem uma eloquência e tem um entendimento do assunto,
ele se envolve, né? Vê que no podcast ele se envolve as pessoas, e quando vê, ele leva as massas. Ele leva pessoas, ele leva as massas a dominar as massas. Ele começa a dominar. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Aí fala assim, não tenho conhecimento. O outro é muito inteligente. E começa a colocar Deus, começa a colocar versículo. E começa aqui. Quando você está sendo escravo, porque você está ali dominado pela essa pessoa. Outra coisa que é muito, muito difundido, principalmente no meio evangélico, e a gente, infelizmente, não consegue sair disso, e até hoje é um pouco difícil de você chegar para uma pessoa e desprender a cabeça dela daquele tipo de coisa. A tal da possessão demoníaca, a tal do poder do inimigo, isso tudo é o diabo, e tem que fazer um culto de libertação, e não sei o que. As quebras de maldições. Gente, pelo amor de Deus, precisamos entender isso. A palavra de Deus diz que aqueles que são de Cristo, o maligno não nos toca. Tá escrito isso, não tá? Apóstolo João não falou isso? Nós somos filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus, o maligno não os toca. Consegue entender isso? E do jeito com que a pessoa fala, às vezes você está tão triste, tão deprimido, a minha empresa não funciona, o meu trabalho não dá certo, eu só consigo trabalho ruim, eu só consigo pessoa ruim na minha vida, você está tão fraco, tão debilitado. E a pessoa que muitas vezes eu realmente quero acreditar, que a pessoa é bem intencionada, ela só foi mal ensinada. Eu realmente quero acreditar. Mas nós precisamos ter cuidado, porque existem os velhacos da fé também. Existem aqueles que só querem o clickbait, eles só querem aproveitar a moedinha. Irmãos, é engraçado, que não é engraçado, né? É a pessoa que está em Cristo Jesus, a nova criatura em Cristo Jesus, tem uma vida no cristianismo, recebendo a palavra, aí vem um irmão e fala, você bateu um encosto aí que foi feito, qualquer coisa para você. É uma macumba gospel. Aí você fala assim, meu Deus, e agora? Eu tenho um encosto, tem que fazer uma oração. E é engraçado que você já percebeu como é que eles conseguem adivinhar coisas? Você teve um pai assim, né? O seu pai foi autoritário, né? Você teve um problema, né? E ele começa a cavucar coisas ali que quando você perceber, você tá na rede. Mas aí tem que ter uma quebra de maldição. Temos que fazer isso. Tem que quebrar essa maldição. É a maldição passada. Jesus não fez nada na cruz. A tal da maldição hereditária é algo fantástico. E a pessoa que não está alicerçada no alimento sólido, no Evangelho de Cristo, ela tem o Evangelho, ela é crente, ela está em Cristo Jesus, mas ela já está com medo do encosto. Pois é. Já ela fica com medo do encosto. Aí chega, né, o sumo sacerdote, ou sacerdote, né, que nós chamamos pastores, uma liderança. Eu preciso disso. Precisa tal oração forte para quebrar. Aí você tem que blindar a sua vida. Você tem que sacrificar no altar de Deus. Você tem que trazer aqui uma oferta que chame a atenção de Deus, que mova o coração de Deus. Jesus do céu. O que Cristo veio fazer nessa terra? Exatamente. O que Cristo veio fazer nessa terra? Porque até onde eu sei, eu posso talvez... Não, enganado eu não estou, mas Jesus, ele quebrou as potestades, ele quebrou toda a casta de demônios, ele chegou e deu autoridade para que os servos dele pudessem expelir demônios, repreender doenças, ungir pessoas para cura. E você está com medo? O tanto de crente que tem medo de escuro, o tanto de crente que não dorme de luz acesa, não dorme de luz apagada. Sabe? Pessoas que têm medo de ir ao cemitério à noite. Pelo amor de Deus! Qual que é o problema? Cristo fez o que na sua vida? Sabe? Quando você entra no Evangelho, quando você toma... Vamos falar que nem os crentes agora. Quando você toma posse dessa palavra, Cristo morreu na cruz. E o que ele falou na cruz? Tetelestai. Está consumado. Acabou. Você foi comprado e remido, você já não é mais escravo das forças desse mundo, você não é escravo do cosmos, das ordens naturais desse mundo. Você passa a ser filho de Deus.
E a pessoa está completamente imersa nesses ocultismos. Falando do escuro aí, tem pessoas que têm medo do escuro, mas o que me chama mais atenção é um crente que está em Cristo Jesus, sabendo que o Deus que ele serve, né? O Deus que esmagou a cabeça da serpente, venceu a morte, né? Nós estamos escondidos em Cristo Jesus, tem medo do mal olhado. Ui! Tem medo do mal olhado. Irmãos, eu comprei um carro, vou ter que levar minha chave para ser ungida. Meu Deus, é a chave, o pastor tem que pôr a mão na minha chave, senão tem que pôr a mão na minha carteira para ungir minha... Irmãos, o que Cristo fez? É um monte de gente passando óleo de azeite na casa para ungir a casa. Onde isso está na Bíblia? Pelo amor de Deus! Isso é instituição, por quê? Porque é um controle. Mas, gente, isso tudo é questão de medo. Qual que é o problema? As pessoas não conseguem ler um texto, entender um texto. Sabe? A coisa mais incrível que eu acho, eu sou completamente a favor que você doe para a sua igreja, que você doe para o pastor, que você doe para uma família que tem necessidade. Você confia na tua igreja? É lá que Deus abençoou você, foi lá que você ouviu o evangelho, que você aceitou o evangelho e Cristo recolheu você. Ah, poxa, mas só que lá eles falam do dízimo. Cara, chama de dízimo, chama de elefante, chama do que você quiser. Mas ajude a tua igreja a avançar com a pregação do evangelho, sabe? Aí acontece o quê? O outro lado da moeda é a pessoa que quer colocar um medo no crente, dizendo que se você não der aquele valor, que Deus vai deixar você de lado. Você realmente acha que Deus é mesquinho a esse ponto? Você realmente acha que Deus ele é capaz de não visitar a tua casa, de não proteger a tua casa, porque você não deu 10% na sua igreja? E o mais interessante, que tem ministério aí, irmãos, que diz que está atrelada, o dízimo está atrelado à sua salvação. A salvação, meu Deus do céu, Olha só, não vai muito longe. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Abre a tua Bíblia, na tradução que você gosta, pausa o vídeo e leia o texto, entenda o texto. Olha o que está escrito lá. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos a mensagem de sabedoria. Mas não é mensagem de sabedoria deste mundo, nem dos poderes que governam, que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivesse conhecido, não teriam crucificado nosso Senhor. Que sabedoria é essa? Qual que é a sabedoria que o apóstolo Paulo está falando dos 1 Coríntios? É o evangelho de Deus, é a encarnação de Jesus em pessoa física, morrendo naquela cruz. E para que serviu esse sacrifício? Para você continuar com medo do escuro? Para você continuar acreditando em horóscopo? Para você continuar acreditando no mal olhado ou na inveja? Gente, eu não consigo entender as pessoas. Uma vez uma irmã muito querida para mim, muito querida, me ajudou muito aquela pessoa. Ela chegou para mim e disse: Gil, você precisa escolher como é que fala? Uma cobertura espiritual, alguém que ore para você, porque você sofre muita inveja. Jesus do céu. Cobertura espiritual do crente é o sangue de Jesus, pelo amor de Deus. É o que nos cobre. O que o texto está dizendo aqui? Para aqueles que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Não é filosofia, não é estoicismo, não é nenhum tipo, não é Epicuros, não é nenhum tipo de filosofia da época, não é nenhum tipo de ateísmo, sabe? É a mensagem simples e pura de Deus. Deus escondeu essa mensagem. Se você olhar todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Ele anuncia a vinda de Cristo. Mas isso não está explícito. Isso não está declaradamente, escancaradamente para qualquer pessoa. Então, a palavra, o Antigo Testamento, os profetas, os salmos e os textos, eles apontam para Messias,
E Jesus, ele fala, eu sou o fim da lei. Jesus é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. A finalidade da lei, a racionalidade, a necessidade da lei ter trazido o povo de Israel até este ponto é Cristo. É disso que o texto está falando. Quando Cristo vem, ele é a sabedoria secreta de Deus. Porque Deus já sabia lá no Monte Sinai que as pessoas não conseguiriam cumprir todos os mandamentos e que as pessoas não adquiririam a sua salvação ou a sua aprovação mediante aos 613 estatutos da lei. Mas Cristo já é Deus, Cristo já estava com Deus, Cristo já estava, não existe o princípio de Cristo, ele não veio no ano zero da era cristã, né? Ou antes da era comum. Ele já era, ele já estava, ele é a sabedoria, né? Quando a palavra fala que ele era o Logos, João capítulo 1, versículo 1, ele era o Logos, né? A palavra, ele era o verbo, ele era a ação de Deus, é porque ele já estava lá, ele é o próprio Deus. Entende? Então, quando você chega para um crente e fala assim, irmão, vamos orar, porque você precisa, né, aceitar o evangelho, você precisa aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus. E a pessoa, 50 anos de crente, ela continua com medo, ela continua se sentindo oprimida, ela continua fazendo ritos e fazendo... Fica com medo do laço. Cuidado com essa camisa, hein? Essa camisa aí... Tem um diabo nessa camisa. Cuidado, essa camisa. Pelo amor de Deus, gente, o que o diabo vai fazer na camisa? Entende? É o medo, é só medo. Ok, eu consigo entender que as pessoas elas foram mal doutrinadas e mal ensinadas, mas está na hora de você despertar. Está na hora de você pegar o conhecimento. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus. A sabedoria escondida dos seres humanos, sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. É Cristo encarnado. Ele é suficiente. Ele é o único sacrifício. E quando o escritor aos Hebreus, ele apresenta essa palavra e ele fala, vocês já deveriam saber disso. Vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam estar ensinando isso. Mas é necessário que eu venha aqui e volte, rebobine o filme e a gente explique tudo de novo. Quantas vezes será necessário você ir num culto, você ir numa pregação e ouvir o mesmo texto sendo explicado novamente para que você entenda? Quantas vezes? Está na hora de nós sermos, aqui está dizendo, espiritualmente maduros. Sabe? Irmão, pode ir na praia? Irmão, pode beber leite de soja? É pecado isso? É pecado aquilo? Você ainda não entendeu? Você ainda não conseguiu entender? Você precisa ficar ligando para o seu pastor e perguntando o que pode e o que não pode? A questão não é se adultério pode ou não pode, é por que você quer fazer adultério? Você já não é nova criatura? Por que? A nova vida em Cristo Jesus. Entendeu? Irmão, olha, eu preciso fazer aqui um jejum e oração, preciso fazer o jejum de Daniel. Eles adoram o jejum de Daniel. 21 dias. Ok. Pra quê? Pra poder saber se eu vou sair do meu emprego. Meu Deus do céu, você não é suficientemente capaz de saber a hora de sair do seu emprego? Como que você vai sacrificar os 21 dias se Jesus já se sacrificou por você? É incompreensível. Você fazer um jejum, orar, buscar... Amém! Isso é um privilégio de cada filho ter um contato, um relacionamento com Deus, mortificando essa carne frágil, fraca. É isso que o jejum faz, é mortificar. Quando nós jejuamos, nós estamos mortificando esta carne. Quando nós oramos, buscamos a Deus, é um relacionamento com Deus. O que me aproxima de Deus? O que me aproxima de Deus? É o sangue de Jesus. E se eu estou coberto pelo sangue de Jesus, não sou eu mais, mas Cristo está em mim. Então, todas as hóstias e potestades do mundo, essa luta não é minha. Como Josafá, vamos voltar no Velho Testamento. Deus falou para Josafá, essa luta não é sua. Essa luta não é sua, só os despojos do inimigo vai ser seu. É isto. Nós temos as bênçãos de Cristo. Vai em Josafá, você vai ver Josafá levando a Cristo ali e falando assim, olha, essa luta não é sua, essa guerra espiritual, esse demônio que você está lutando,
está talvez aquela oração e temos que brigar. É para destronar Satanás. Oração, é uma oração de guerra. Não é guerra, a guerra é com Cristo. Deus, Pai, o Senhor sabe, conhece a minha luta. Deus dá ordem aos teus anjos, não é assim que diz a Bíblia? Está lá no Salmo, né? Deus guarda os teus filhos. Salmista, né? Para onde? É isto, irmãos. Nós estamos protegidos pelo sangue do Senhor. Vivemos em Cristo Jesus. Mas eloquência, palavras bonitas, textos bonitos, nos leva a ficar escravo, com medo, apavorados, porque, irmãos, olha o ciúme, irmãos, a inveja, irmãos, olha, estão fazendo algo, colocando o teu nome na boca do sapo, e o crente com medo. Coitado do sapo, gente, Coitado. pelo amor de Deus. Pode levantar a hierarquia dos demônios. Estou guardado em Cristo Jesus, estou revestido em Cristo Jesus, né? Aí tem um irmão que fala assim, mas nós temos brecha, mas sua vida foi mudada, sua vida foi alterada. Eu estou crucificado com Cristo, eu estou justificado por Cristo. Eu sou justo porque Cristo me justificou. Ele deu para mim a justiça dele. A justiça dele. Por isso que eu tenho confiança de entrar e falar com o Pai. Abba, Pai. Por quê? Porque eu falo em nome de Jesus. Então Deus ouve a oração do justo, que é Jesus, porque eu falo em nome de Jesus. Então nós temos que ter essa confiança. Próximo texto. Romanos capítulo 16, versículo 25, 26 e 27. O apóstolo Paulo diz assim: louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o quê? De acordo com o horóscopo? De acordo com o livro de história? De acordo com uma mandinga ou com uma simpatia? Não! De acordo com a minha inteligência, minha força? De acordo com o evangelho que anuncio. Isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo. Evangelho fala de Jesus Cristo. Se você está fazendo 10 passos para agradar a Deus e isso não está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, não é Evangelho. Se você dando 7 mergulhos para mudar a sua vida... Isso é macumba crente. Vou voltar para você entender, versículo 25. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo. De acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem de Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, preste bem atenção. Quem vai manter você firme para o dia da salvação é Jesus, é Deus. Está escrito aqui, ó. Ele pode conservar vocês firmes. Ele quem? Deus, Jesus, tá bem? Não é o seu bom agir, não é o seu bom comportamento, não é as obras de caridade que você faz, não é... Preste bem atenção. Quem vai manter você firme para receber Jesus na volta é Deus. Quem começou a boa obra em vocês é completamente capaz de terminar a obra em vocês. Capítulo 1, verso 6. Quem começou uma boa obra em vocês é capaz de terminar a obra que ele começou em vocês. Eu estou dizendo para você aqui, então quer dizer que eu não preciso me preocupar. Eu posso fazer o que eu quero, preste bem atenção. Você fazer o que você diz que quer, você realizar todos os seus desejos mais obscuros e achar que você está no Evangelho, é um erro que você tem na sua cabeça. Porque quando você planta uma árvore de maçã, é natural que o fruto da árvore seja uma maçã. É completamente natural. Então, se você dá esses frutos, se você apresenta esses atos,
eles são a prova real que você nunca creu. Porque se você crer no Evangelho, se Jesus realmente moveu você, se o Espírito de Cristo ele vive em você, você não vai querer fazer isso. Você não vai querer viver dessa forma. Cristo é completamente suficiente, a graça basta. A graça basta. E quando nós falamos que você... Olha, eu sou completamente a favor que você ajude a manter a sua igreja, eu sou completamente a favor que você envie dinheiro, donativos para as missões. Mas acreditar que se você não fizer isso, vai tirar a sua salvação, é heresia, irmão. Sabe? É heresia. Eu tenho que orar mais, eu tenho que levar alguém para orar no meu serviço, lá no meu trabalho, porque o diabo está furioso. Cara... Não é assim que funciona. O seu trabalho é o seu campo missional. A forma com que você vive, a forma com que você ensina, a forma com que você dirige o teu carro, ela vai mostrar para as pessoas o que está dentro de você. Vai mostrar para as pessoas aquilo que você tem dentro de você. Então, quando nós falamos que o crente ele é diferente porque ele é mudado, é exatamente pelo fato de que você passa a viver diferente, você sente uma necessidade de viver diferente. Você vai ser conservado firme por causa de Deus. É Deus que vai conservar você firme. Se você vai ser uma boa pessoa, não é porque você é bonzinho, é porque você entendeu a graça de Deus. E você agora entendeu que você precisa amar o seu irmão do jeito que Cristo amou você. Essa é a diferença. Quando alguém prega o Evangelho de Deus, quando alguém prega o Evangelho na igreja, você se emociona. Você não precisa desses tipos de exorcismo cristão, ou esses tipos de movimentação, e esse... É o que eu disse no início, você gosta de uma igreja que fala língua estranha, que roda, que sapateia, fique à vontade, meu irmão. Continue seguindo a tua igreja, mas leia o Evangelho. Aprenda a palavra de Deus. Não é disso que se trata um culto. Um culto é para Deus. Quem tem que sentir o cheiro agradável das ofertas é Deus, não somos nós. Aquilo que você vive fora da igreja, aquilo que você expõe como frutos do seu entendimento do Evangelho, é o que vai denotar que realmente você creu, que realmente você se arrependeu. Paulo fala isso. Quando você tem uma metanoia, uma mudança de mente, você para de agir dessa forma e começa a agir dessa forma, é o fruto que a árvore deu. É o fruto do Espírito. Você agora é uma nova pessoa. Então não existe esse negócio de pode ou não pode, devo ou não devo, é pecado ou não é pecado. O que Paulo fala aos Gálatas? Quando vocês viverem no Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai ensinar vocês a forma correta de viver. Então, o alimento sólido é para os adultos porque você precisa entender isso, você precisa exercer isso. Eu sei que ele está gostando do vídeo. Eles estão gostando desse estudo, mas ele tem continuação. Tem, vamos encerrar por aqui? Nós vamos dar continuidade. Nós estamos hoje no ponto 2, no ponto 3, tem o ponto 4, o 5 e o 6. E vamos finalizar este alimento sólido, né? Veja o vídeo anterior, é uma sequência. Eu convido a você a ver os vídeos anteriores e os outros vídeos também. Isso é uma sequência de estudo. Exatamente. Né? E eu peço que você compartilhe este vídeo, leve esse vídeo, né? Para mostrar para o YouTube que esse vídeo tem algo especial, que é o Evangelho de Cristo, Jesus, né? Você notou aqui que não tem aqui pensamento humano, aqui é Bíblia. Isso aqui são versículos bíblicos. Por isso você está acompanhando com muita calma, muita tranquilidade, entendendo, deixando de ser criança, deixando de tomar o leitinho e realmente se posicionar em Cristo Jesus, se alicerçar nessa palavra para que possamos... Não é qualquer vento de doutrina. Exatamente. Qualquer vento de doutrina, né? Como esse podcast começou a falar em horóscopo e a pessoa começa... Se a pessoa não tiver um conhecimento, deixa assim, cai. Né? Deixa assim. Eu vi aqui um podcast, até que compartilhei pro Gil, que ele já tinha visto, que Deus tem que ter uma mulher.
né? Ah, pois é. Deus tem uma esposa. Deus tem uma esposa. Eu fiquei... Ah, meu Deus. Isto é não tiver alicerçado nessa palavra, né? Em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, eu convido você para que você mande esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, nos seus grupos familiares, no WhatsApp, Instagram, Telegram ou qualquer outro comunicador virtual que você tenha, que você adquira essa apostila com a gente, manda mensagem para mim, eu mando a apostila para você completamente gratuita em formato PDF, você pode abrir em qualquer tipo de dispositivo, estudar o texto e estar junto conosco, conectado com a palavra de Deus, né? Nós não queremos reconhecimento, nós não queremos valores nem dinheiro, o que a gente quer é simplesmente expandir o reino, pregar o evangelho do Senhor até que ele venha. Tá bom? E mais interessante e que nos ajuda a estar aqui, a fazer esse vídeo, é que muitas pessoas já estão envolvidas. Já muitas pessoas pedindo apostila, imprimindo apostila, ensinando apostila. Sim, você pode utilizar esse material para pregar na sua igreja. Esse material é a Bíblia. Você pode usar esse material para poder fazer ensinamentos na tua igreja. Né? Nós não estamos aqui propagando a placa da Milgo, estamos propagando o evangelho, é o que está escrito aí. Tá bem? Então, fique firme e nós nos veremos no próximo episódio, se Deus quiser. No próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Até lá. Amém?